Boa noite a todos. Boa noite. Que a paz de Deus e de Jesus esteja com todos. Que o amor de Jesus nos envolva nesse momento de reflexão, como a Marisa disse. Eu quero falar mais alto, para a gente não precisar desligar os ventiladores, tá bom? Vamos lá, tomara que eu consiga falar alto, que é o meu objetivo. Eu já estive aqui na casa algumas vezes, já conheço algumas carinhas, então vocês sabem que eu gosto de trazer as mensagens nesse formato que assim todo mundo acompanha, todo mundo consegue ler conosco. E aí, quais são as várias expressões dos nossos mesmos problemas? Esse tema veio de um livro de Manuel Filomeno de Miranda. Manuel Filomeno, eu acho que algumas pessoas aqui já leu. Ele gosta muito das abordagens, das questões espirituais das nossas mentes, das nossas angústias, das nossas obsessões. E quantas vezes nós não nos pegamos assim, com um raciocínio circular? O que é um raciocínio circular? Aquele pensamento que vai e volta, redundante, que você mesmo pergunta para você, você mesmo responde, depois você pergunta novamente e você tem a certeza daquilo que é fato. E fica naquele circuito. Dele voltam o quê? Os pensamentos recorrentes. Eu já tive aquele pensamento circular, fiquei pensando, e os meus pensamentos ficam voltados a quê? Ancorados aonde? Normalmente no passado. Normalmente a gente fica ali com aquela mente lá atrás, naquilo que aconteceu, focado naquilo. E aí a gente se pega com problemas achando que são problemas sem soluções. Mas o que isso quer dizer? Quer dizer que isso nos leva ao pessimismo. Então vocês podem perceber que é uma cadeia de acontecimentos que vem acontecendo paulatinamente, dia a dia e de uma forma sucinta e devagar. Porque as coisas da mente acontecem assim, devagar, dia a dia. E isso daí nos leva às nossas armadilhas. Quais são essas armadilhas? As armadilhas do pessimismo, as armadilhas do que a gente conhece hoje, do estresse psicológico, as armadilhas do nosso cotidiano, dos nossos estresses, das nossas angústias. Porque o que são, além disso, além das nossas influências espirituais? Lá na questão do Livro dos Espíritos nos diz assim: influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? E o Espírito da Verdade responde para Kardec: muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que, de ordinário, eles vos dirigem. Como assim de ordinário eles vos dirigem? Ele conduz dependendo daquilo que pensamos, aonde vamos reagir e como vamos reagir. Toda a obsessão é perturbação espiritual? Isso é um questionamento. Será que eu estou só com uma perturbação ou será que eu estou com uma obsessão? Nem toda perturbação espiritual é obsessão, e sim assédio. Então uma coisa é diferente da outra. O assédio é aquele momento em que vocês estão trabalhando, chega um colega de trabalho, coloca algum assunto que questiona, que você não gostou, que te tirou o equilíbrio, que te tirou a paz. Houve um momento de um assédio espiritual. A obsessão não. A obsessão, ela tem um caráter, assim como diz Filomeno, mais elaborado. A obsessão é um irmãozinho que tem ali, que tem propósitos. E ele não chegou na tua vida agora, nesse momento. Ele é nosso companheiro antigo. Não sei se vocês se recordam ou se alguém assistiu esse filme Divertidamente. É um desenho muito inteligente. E é um desenho que nos faz ouvir os nossos sentimentos. Por quê? Lá nós temos as nossas emoções, que é o medo, que é a tristeza, a alegria, a repulsa e a raiva. E nós fomos treinados a pegar e esconder os nossos sentimentos embaixo do tapete. Não chore porque é feio. Não, você está triste? Não, põe um sorriso nessa cara, nada de ficar triste. É ou não é assim? Então era feio sentirmos medo. Medo do quê? Olha o seu tamanho, você já é adulto, está com medo.
Então nós fomos treinados a repelir e a esconder os nossos sentimentos, quando na verdade o certo é nós ouvir o que sentimos. É ouvir, é pensar, peraí, por que eu estou sentindo raiva? O que desencadeou essa raiva em mim? Cada vez que nós ouvimos isso, Filomeno de Miranda nos diz que isso se chama autoconhecimento. Então, quando a gente se conhece, a gente sabe muito bem quais são as razões para que eu possa responder. Eu paro de ser reativo, paro de reagir a tudo aquilo que vem de fora e eu começo a pensar, eu começo a ter inteligência emocional. Mas por que eu estou falando isso? Porque as nossas companhias espirituais nos influem. Criando imagens fluídicas, o pensamento se reflete no envoltório perispirítico, como num espelho, toma nele corpo e aí, de certo modo, se fotografa. Desse modo, é que os mais secretos movimentos de alma repercutem no envoltório fluídico, que é uma alma que pode ler noutra alma como num livro e ver o que não é perceptível aos olhos do corpo. Ou seja, isso está lá em Gênesis. Como diz mais adiante lá no livro, é como se fundisse o teu perispírito com o reflexo do teu obsessor. Eles sabem muito bem o que está acontecendo com você. Isso são as nossas companhias espirituais. Então, como que eu sei que eu estou bem ou mal acompanhado? O que eu estou sentindo? O que eu estou pensando? O que eu estou, naquele momento, colocando para fora? Exteriorizando alegria, raiva, tristeza, fúria. Eis aí o motivo de nós começarmos a perguntarmos por que estamos sentindo aquilo. O que foi que desencadeou aquilo? Porque para Helenice, para Vanessa, para Fabiana, eu posso pegar e me mostrar de uma forma, mas para ele me conhece. Ele me conhece de outras vidas. Ele sabe quem eu sou. Muitas vezes nos nossos trabalhos de desobsessão, eles reclamam que nós mudamos de cara, porque nós temos aquele formato daquela carinha, mas ele nos conheceu com aquele outro formato. Mas por quê? Porque a nossa energia perispirítica se ligou a dele. Ele nos reconhece pelo nosso campo vibratório. Então ele chega e ele se acopla até nós. Então as nossas companhias espirituais, começamos a saber quem são a partir do momento que fazemos essa autoanálise do que eu estou sentindo. Porque alguns encontros em nossas vidas são inevitáveis. Vamos pensar. Nós só plantamos rosa, nós só plantamos margarida ao entorno das nossas reencarnações passadas? Nós viemos de outras épocas e nós fomos flores maravilhosas? Ou será que nós pisamos no calo de alguém lá atrás? Será que nós magoamos alguém lá atrás? Será que nós estamos magoando alguém hoje? Será que nós estamos plantando o que hoje? Então são encontros inevitáveis, porque não dá para falar que nos desencarnamos e que tudo acabou. Não dá para falar que eu vou reencarnar, nascer no outro corpo e que está tudo certo. Então, essa é a questão. As nossas companhias, elas vão nos encontrar. Por quê? Os obsessores visíveis são as nossas próprias obras, espinheiros plantados por nossas mãos. Então, às vezes, eu faço advogado, sim, de defesa do coitado do obsessor. Porque ele só se ligou a nós porque nós vibramos na mesma faixa vibratória. Porque eu plantei alguma coisa que eu desenvolvi nele alguma antipatia. Porque eu causei nele algum desafeto. Nem todos nós aqui somos algozes, mas também não somos todos vítimas. Então a gente precisa fazer essa autoanálise. E o Espiritismo nos tira dessa zona de conforto, desse vitimismo, desse pensamento infantil e nos coloca na posição de responsáveis. Somos responsáveis pelos nossos atos, sim. E quem é o obsessor? Aí Sueli Caldas-Schroeder, que é um livro que eu estou lendo muito interessante, nos diz que o obsessor não é um monstro saído das trevas, aquele bicho feio que a turma coloca lá nos filmes. Não é isso. Não é um ser diferente que só vive em ter crueldades
nem o condenado sem remissão pela justiça divina, porque Deus ama a nós, ama a Ele. Ele é o nosso irmão. Então, quando a gente começa a reconhecer lá atrás os nossos sentimentos, a gente vai reconhecer que aquele irmão está também passando pelo mesmo sentimento. E quando nós mudamos, nós automaticamente estamos auxiliando também aquele irmão. Porque a nossa mudança, se nós estamos acoplados no campo perispirítico dele, quando a gente eleva nosso padrão vibratório, automaticamente ajudamos ele também. Porque a justiça, ela é divina, ela não é só para nós. Não sei se vocês se recordam da mãozinha da menininha que estava lá no começo. A gente pede, mas vamos pedir com consciência. Vamos pedir sabedores do que fizemos. Me ajude a perdoar. Porque nós pedimos perdão, mas nós sabemos perdoar. Foi o que foi dito na semana passada aqui, sobre as ofensas do perdão. A gente pede para nós, mas nós damos. Aquela fala ficou muito gravada. E eu já tinha preparado isso daqui. Então, assim, realmente, a gente é bom pedidor, mas será que a gente sabe fazer? Sueli diz que o obsessor é uma pessoa como nós, porque nós estamos aqui vivenciando o momento encarnados. Logo, logo nós seremos espíritos. E como nós seremos? Nós seremos obsessor de alguém? Nós vamos fazer par com aquele obsessor também? Ele não é um ser estranho a nós, pelo contrário, é alguém que se privou de nossa intimidade, por vezes com estreitos laços afetivos. Uma vez aqui, o seu Olívio fez uma leitura muito interessante dos acordos. Eu vou te amar para sempre. Nossa, isso é sério, gente. Porque depois alguém desencarna desse casal e o ser casa de novo, aí ela fala, mas você falou que ia me amar para sempre e casou. Pronto, virou obsessor. Ou então, ao contrário, a pessoa morre, mas você falou que ia ficar comigo para sempre e você morreu e me abandonou. Vira o obsessor daqui para cá. Então, aqui são os laços afetivos, precisamos ter cuidado com esses acordos. É alguém, talvez, a quem amamos outrora, ou seu desesperado pela crueldade que recebeu de nós. No trecho do livro de Filomeno de Miranda, ele conta um caso de uma senhora que ficou viúva, que gostava muito do marido, e o marido ficava ali, cuidando dela. Ele não fazia mal nenhum, ele só ficava ali cuidando dela, mas ele estava fazendo mal para ela. Mas ele não sabia. Ele só ficava ali cuidando, então foi um amor de outras vidas. O obsessor é um irmão a quem os sofrimentos e desenganos desequilibram certamente com a nossa participação. Quantas vezes também não ajudamos aquele irmão, ao invés de auxiliá-lo, participamos com ele de algum erro e vamos ser coniventes com aquilo, será também o nosso obsessor. Olha, você concordou comigo quando eu fiz aquilo de errado, agora você está me condenando? Eu também tenho um acordo com ele. E como identificar um obsessor? Como a gente está na obsessão? Uma série a gente já entendeu que é super tranquilo de identificar. André Luiz, lá no livro das influências sutis, ele nos conta assim: sempre que você experimente um estado de espírito tendente ao derrotismo, perdurando há várias horas, eu não estou falando aqui que há vários anos, viu? É há horas, sem causa orgânica ou moral. Eu não estou tomando remédio, então não estou com dor, não, eu estou bem. Então, mas eu estou com aquele estado depressivo, triste, melancólico, há horas. Havente a hipótese de uma influenciação espiritual. Aqui André fala de uma influência. Então, quando a gente dá vazão para a influência, quando você gostou daquele sentimento e ele ficou ali, você ficou com ele numa zona de troca recíproca, ele vai virar uma obsessão. Eis a questão do que, de novo? Do autoconhecimento. Quando, muitas vezes na mesa ou no trabalho, a gente fala assim: esse sentimento, esse pensamento é seu ou não é seu? A gente, quando tem o autoconhecimento, quando a gente se conhece, a gente vai falar, não é meu. Não, o que eu estou sentindo, eu não sou isso, não é meu. Aí você já sabe que você está com uma influenciação ou que você está com um assédio. Perceber o quanto é importante nós conhecermos os nossos sentimentos e de eu perguntar para ele por que eu estou sentindo isso? Essa pergunta é muito importante. E como que o obsessor acha na nossa vida? Gostava do rádio ali? Tem gente que não sabe que ele é um rádio, viu, gente? Tocava a música dele. Por sintonia.
O exemplo do rádio que é, o rádio é projetado para que, de acordo com o modo que mudamos de estação, eu quero ouvir AM, eu quero ouvir FM, eu quero ouvir tal rádio, eu vou lá no botão e sintonizo, certo? Hoje é, não sei. Sintoniza. Passamos a sintonizar a onda referente à emissora que queremos no emaranhado das ondas existentes no espaço. No espaço a gente sabe que as ondas você não vê, mas ela está lá toda caminhando, uma entre a outra, caminho. Umas são retas, outras são assim e assim vai. Quando você se sintoniza com aquele pensamento, putz, olha lá, ela está triste, eu vou encostar ali, no meu sentimento. Olha, ela está depressiva, está magoada, eu vou encostar ali. Vocês perceberam como eles agem? Por sintonia, por sentimento. Primeiro a gente sente, depois a gente verbaliza. Então o sentimento é o primeiro contato que nós temos com o plano espiritual. Por isso que muitas vezes na casa, antes da oração, a gente pega e fala, elevemos nosso pensamento a Deus e a Jesus. Essa fala é quando você fala isso, você se conecta com o plano espiritual. Então é muito importante essa fala do elevar o pensamento. Uma música muda uma faixa vibratória da sua casa. Ler um livro, e o contrário também é fato. Alguém que chega na tua casa cheio de tristeza, cheio de melancolia, a pessoa vai embora, você fica pior do que a pessoa que entrou. Porque você entrou naquela faixa de energia vibratória do rádio. Você se sintonizou com ela. Ou então por analogia. O que é a analogia? A simples vibração do nosso ser. Vibração. Tudo é energia. O que eu estou vibrando? Amor, carinho, raiva. Também ela expande. Sabe aquela coisa da aura? É isso, ela expande. Ele também nos reconhece por ali. Emitidos, por mais secreto que pareça, evidenciamos de imediato a faixa vibratória em que nos situamos. Sabe aquelas pessoas que chegam assim no ambiente, você bate o olho e assim, ih, não tá boa hoje, melhor não mexer. Ou então a pessoa chega, ela expande o ambiente, ela é cheia de energia, cheia de alegria. É isso, é a energia da pessoa. Assim, atrairemos aqueles que comungam conosco, se identificam com a qualidade de nossa emissão mental. Então, a energia que emanamos, a energia que pensamos, muda o ambiente e é os nossos irmãozinhos que estão ali circulando, perdidos, que se captam através dela. Ou vocês acham que é só nós que estamos aqui andando pela rua? Não, um monte de gente aí andando conosco. E o que é uma obsessão, na verdade? Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, ele diz que a obsessão é a ação persistente de um espírito mau exerce sobre o indivíduo. Apresenta caracteres muito diversos, desde a simples influência moral, sem a perturbação completa do organismo e das faculdades mentais. Então vocês veem que a obsessão é uma pessoa inteligente. Tem uma galera aí que diz que os espíritos colocam chip no perispírito. Mas não é isso, um chip assim de celular, sabe, da Vivo, da Claro, não. Ele projeta ali um foco de energia. Então ele fica vibrando aquela energia da pessoa, de raiva, de ódio. Ele fica mandando aquilo. E acopla aquilo no perispírito da pessoa. É assim. E aquela pessoa fica adoentada, vai no médico, não acha as causas, vai na igreja, não resolve. Enfim, o espírito fica ali atuando sobre ela. Ele tem tempo para isso. Então ele fica mandando. Vocês concordam que o assediador ele não faz isso? Ele tem tempo, ele encontrou você agora. Então o obsessor é diferente. Ele é um camarada que conhecemos há muito tempo. Por isso que precisamos tomar cuidado para não desenvolvermos outros amigos que irão nos assediar e nos subsidiar no futuro. Lembra do Pateta, desse desenho? O Pateta é um desenho que é muito utilizado até hoje nas faculdades, principalmente por esse desenho dele. Ele segue ali na vida dele, feliz, contente, olha nós, na vibração boa. De repente ele pega o carro, ele vai para o trânsito, 5 horas da tarde, lá na Marginal, voltando a São Paulo. Cara, ele se transforma.
ele vira isso. Cadê aquela vibração? Porque ele se conectou mentalmente com esse padrão de energia, com esse padrão de ser. Depois ele se pergunta, mas por que eu fiquei desse jeito? Eu não estava assim, eu estava normal. Será que eu estou com problema? Não, ele está com a emanação mental dele vibrando numa sintonia abaixo daquilo que ele merecia. Então, esse desenho do Pateta, quando ele é colocado nas aulas por aí das pessoas, é para ver as oscilações de humor. Ora, nós estamos bem humorados, daqui a pouco foi um vento que bateu de esquerda, eu já não fiquei bem humorado. Então, sabe aquele ditado? Orai e vigiai? Orai e vigiai. Se perceber, peraí, que momento que eu fiquei desse jeito? Calma, volta para o prumo e se busca de novo. E aí, dentro da nossa fala da palestra, quais são as várias expressões de um mesmo problema? Agora a gente já sabendo sobre a obsessão falada por Manuel Filomeno, por Sueli, aí a gente já vai conseguindo entender que existem problemas obsessivos em várias expressões, como os de um encarnado sobre o outro, de um encarnado sobre o desencarnado e, genericamente, deste sobre aquilo. Então, vocês concordam que as várias expressões dos nossos problemas nós estamos causando todos os dias? Por isso que Manuel, nesse livro de Obsessão e Desobsessão, ele fala desse tema. Mas como assim, Marcia? Eu não consegui ainda entender. Allan Kardec diz que o homem não é raramente um obsessor de si mesmo. Como assim? Você falou que era a energia, você falou que era a onda, agora sou eu de mim mesmo? Essas são as nossas várias expressões dos nossos problemas. Começam conosco. Como ciúme, a inveja, a raiva, o ódio, o orgulho, o amor possessivo. Sabe aquele amor possessivo que a gente comentou? Você é meu, você eu não vivo. Aquele que não deixa ir para lá, não deixa para cá, você não vai com essa roupa, você não vai na casa. Essas obsessões. De desencarnados para desencarnados, eles também se assediam, eles também se obsediam entre um e outro. De encarnados para desencarnados, nós aqui, quando não aceitamos quando um irmãozinho nosso foi embora e a gente fica, nossa, se você estivesse aqui, o que você fazia? Ai, se você estivesse aqui, o que você me falava? A gente fica sempre chamando o coitado que foi para resolver os nossos problemas que ficaram aqui. De desencarnado para encarnado, nós falamos isso. Que lá eles ficam nos assediando, olha, você ficou com a minha casa, você ficou com o meu carro, você ficou com a minha moto, a minha chave, entendeu? E a obsessão recíproca, que é aquela obsessão que você tem o mesmo padrão vibratório do obsessor. Você está sempre no pensamento negativo. Lembra daquele cara, da chuva, da nuvem? Sempre no pessimismo. Sempre falando mal do outro. Sempre se negando, sempre se rejeitando. Sabe? Às vezes a gente entra num padrão de que eu não me amo, eu não me adoro. Então a gente entra nesse padrão obsessivo conosco. A auto-obsessão, que é a pior. Então, quando a gente fala das várias expressões dos nossos problemas, somos nós também, com as nossas auto-obsessões. Achando que não somos capazes, achamos que somos menos, quando na verdade nós devemos agradecer a todos os instantes o que temos neste mundo. E não reclamar. O queixume. Sabe aquela pessoa que só reclama? Você está falando que está calor, porque eu tenho, porque eu queria mais. Ah, eu comprei um carro do ano, mas a minha vizinha comprou outro, agora eu não gosto mais do meu, agora eu quero aquele. Ah, eu pintei a casa, insatisfeito com tudo. Isso daí é uma auto-obsessão. E aí, quando a gente entra nesse sentido, André Luiz, lá na Evolução em Dois Mundos, nos explica sobre a parasitose espiritual, que é, quando se verifica entre as algas e o cogumelo, a mente encarnada entrega-se inconscientemente ao desencarnado que lhe controla a existência, sofrendo-lhe temporariamente o domínio até certo ponto. Mas
Em troca, a face da sensibilidade excessiva de que se reveste, passa a viver enquanto perdure semelhante influência. Passa a viver enquanto perdure. Porque aí volta de novo nós com aquelas perguntas. Por que eu estou sentindo isso? Por que isso está acontecendo comigo? Para a gente romper com esse ciclo vicioso dessa parasitose. Ele não fica em mim, eu não fico nele. A gente rompe esse ciclo. E aí no processo obsessivo, como diz Emmanuel, o que nos acontece moralmente quando emitimos um pensamento? É só um pensamento, eu não verbalizei. Emitindo um pensamento, colocamos um agente energético em circulação no organismo da vida. Agente esse que se retornará fatalmente a nós, acrescido do bem ou do mal de que nos revestimos. Lembra que eu falei do campo áureo? Então, quando a gente pensa, a gente emana. Quando a gente emana, a gente reverbera. Reverbera o quê? O que eu estou pensando? Aquela pessoa que chegou, o que você sentiu? É isso. A energia fica circulante no nosso entorno. Por isso que ele fala da circulação do organismo. Ela não está fora, ela está em mim. Então, automaticamente, eu vou atrair para mim aquilo que eu estou emanando. Não pode ser ao contrário. Não dá para ser diferente. E em que tempo e situação nos podem atingir os fenômenos deprimentes da obsessão? É o máximo. Salientando-se que o pensamento é a alavanca de ligação para o bem ou para o mal. É muito fácil perceber que os fenômenos deprimentes da obsessão podem atingir-nos em qualquer condição e em qualquer tempo. Então, se estamos aqui ou se estamos lá num outro momento, num outro plano espiritual, vai conosco. Porque o pensamento e o sentimento é meu. De novo, não é porque desencarnou que acabou. Muito pelo contrário. Ele desencarnou, ele vai ter mais acesso, livre acesso aos nossos pensamentos e à nossa energia. E agora, relembrando, a obsessão apresenta 3 graus principais. A obsessão simples, então, que percebe-se a presença, tá? A obsessão por fascinação, quando a vítima ela é induzida a fazer aquilo. E a obsessão por subjugação, consegue a paralisação da vontade da pessoa. Então, cada obsessão tem um jeitinho de trabalhar e de se representar conosco. E aí, de novo, que a gente tem os tipos de obsessão. De desencarnado para encarnado, encarnado para desencarnado, encarnado para encarnado, desencarnado para desencarnado, obsessão recíproca e a auto-obsessão. Então, só para a gente relembrar. Então, de novo, a culpa está no outro, a responsabilidade está no outro. Tudo isso que acontece é conosco mesmo, não está fora. E aí, mas a gente pode vencer a obsessão. Como? Sempre é possível alguém por si mesmo afastar os maus espíritos e libertar-se da dominação deles, a quem quer que seja, subtrair-se a um jugo, desde que com vontade firme ou queira. Está lá no livro dos Espíritos. Então basta querer que a gente saia daquele padrão vibratório. Mas a gente precisa dar a voz de comando. Não quero. Por que eu estou sentindo isso? Me reconheci, eu vou mudar o meu padrão vibratório. Eu vou mudar o meu pensamento. É fácil? Não. Estamos em processo de evolução. Estamos trabalhando, estamos melhorando. Mas a ideia é essa. É a gente pegar, refletir, para que possamos melhorar. Para que possamos não repetir as mesmas coisas que fizemos lá atrás. Há 3 ou 4 reencarnações atrás. Ficar jogando lança nos outros, ficar colocando os outros na fogueira, ficar brigando com os outros. Vamos parar com isso, vamos mudar. Essa é a proposta do autoconhecimento e a proposta do Espiritismo. O autoconhecimento, o autodesenvolvimento para a nossa evolução. E daqui que eu venho retirando essas informações. E quem quiser participar desse grupo espírita, ele é de Brasília, ele está na internet, ele é muito interessante, tem muito conteúdo, tem música para evangelização, quem gosta, não está em vídeo, então é super fácil de baixar, então pode entrar nesse site aí que é muito bacana.
Então a proposta foi essa: vamos refletir sobre os nossos pensamentos e os nossos sentimentos. Então eu agradeço a todos a oportunidade novamente de estar aqui e a paciência de vocês ouvirem, e eu espero que isso daí movimente um pouquinho o nosso sentimento e o nosso grau de maturidade aqui no plano da Terra. Uma boa noite a todos. Obrigada.